e o vetor, né? Os vetores são os veículos de transmissão do agente causador da doença, ou seja, o organismo capaz de transmitir o ser vivo que realmente desencadeará a enfermidade. Não é ele que cria a doença, ele leva a doença anterior, né? Aquilo que eu vetor, bem conhecidinhos, porque eu vejo muita gente, né, por desconhecimento, achar que esses caramujos africanos que tem nos quintais é o caramujo do cistrosoma. Não é, não é. Os que tem aqui em casa eu pego de mão. Pego de mão, coloco. Não, não mato também. A gente mata o bichinho botando sal. Eu mato, jogo sal. Coloco em algum lugar que ele possa sair. Aqui no fundo tem uma Iane, essa malvada. árvore e eles vão sair, certo? Mas o que acontece? Lembra quando eu falei lá do agente infeccioso? Ele é capaz de identificar o seu hospedeiro e penetrar nele. Então, por que a larva do cistosoma só entra não entra em um peixe, por exemplo? Porque ela sabe que ela se dá bem dentro desse tipo de caramujo, que é o Bionfalaria, que é um caramujo de rio, certo? É um caramujo que só tem nos rios. E nem todo rio tem, certo? Então, a gente tem que entender essa questão. Nem todo rio que tem caramujo terá cistosoma, porque nem todo caramujo transmite a cistosoma e nem todo rio está contaminado. Depende se as pessoas contaminadas vão fazer cocô lá. Aqui em Itaúna, com certeza, o índice de cistosoma é grande, certo? É a cistossomose, no caso, né? Cistosoma é o... Ô, professor, Oi. hoje eu estava assistindo um jornal e eu vi uma reportagem de que as muriçocas que tem comum na nossa região, no caso, né? Sim. Também são transmissoras De outros tipos de doença, que não a dengue. de outros tipos de... Isso, isso. Exatamente. Tem a Aí, muriçoca comum, é porque na nossa região o índice desse tipo de doença é pequeno, mas a muriçoca comum, por exemplo, ela pode transmitir outras doenças. Por exemplo, tem a mosquito palha, né, que é uma muriçoca comum, mas ele é um pouco mais marronzinho, né? Não é comum em nossa região, mas ele causa, por exemplo, a elefantíase, né? O anófilis causa a malária, causa várias outras. O da dengue causa dengue, chikungunya, outra coisa, né? Então, eles são vetores. eu vi eles falando que as muriçocas comum e o pernilongo Sim, também transmitem essas doenças. também, Que o da dengue transmite, também. né? No Que caso, foi comprovado. é como estou te falando, transmite outras doenças. A dengue só é transmitida pelo Aedes aegypti. A dengue. Por exemplo, a dengue transmite essa, o anófilis, a febre amarela, o ovo, a filária, que é a elefantíase. Então, cada mosquito tem um potencial para isso. Por quê? Qual é a diferença de um mosquito para o outro? É o intestino dele. Quando esse mosquito, o Aedes, pica uma pessoa contaminada, porque se ele picar uma pessoa comum, não tem nada. Ele não é capaz de fazer nada, só sugar o sangue. Então, quando ele pica uma pessoa contaminada, ele entra no intestino dele, e lá no intestino dele tem células específicas que ajudam ele a se proliferar. E aí ele vai picar outra pessoa. É isso. Ele não tem nada, não fica doente, ele faz Transmitir, né? exatamente as outras doenças. Por exemplo, que é aquelas varejeiras, aquelas larvinhas zonas, que fica no boi, né? O berne, chama, berne, aspectos que a gente pode ter, né? Então, também vetores, e outros podem contaminar. Não aquela que penetra na carne da gente, né? E isso é realmente uma coisa complicada, porque insetos a gente tem como combater principalmente quando a gente sabe onde é o foco dele. O da dengue, ainda bem que a maneira de combatê-lo é simples, que é a água parada. Embora ele até água acumulada em laje ou em calhas de telhado, ele está se reproduzindo agora, né?
Então, mas ainda assim são coisas visíveis. E como combater uma muriçoca que está em sua casa todos os dias? Todos os dias tem muriçoca lá. Uma ou outra tá. Depende da época, né? Que tem mais e tem menos. Mas E não sabe nem de onde vem, né? que não sabe nem de onde vem. Exato, é isso que eu estou falando. Né? Porque, no caso É. da gente, como a gente tem um rio contaminado, né? A chance dessas muriçocas estar vindo desse rio é muito grande, porque o rio chove, o rio sobe, o rio desce, com aquelas pocinhas d'água lá, eles se reproduzem ali. Né? Antigamente não tinha o costume de. Antigamente tinha muito mais muriçoca, porque não se tinha o costume de cobrir as caixas d'água. Então, você via lá o cabeça de prego, que é a lava da muriçoca, né? Cabeça de prego, você via lá. Do caso do mosquito da dengue também é um cabeça de prego, só que é diferente. É um cabeça de prego que se você pegar a água e balançar, ele morre. Só que o cabeça de prego das muriçocas, você pode balançar que ele fica lá nadando, que é uma beleza. Né? Não sei se você já E viu. aqui no caso são as roças de cacau, perto, né? Exato. E como que destrói a roça de cacau para eliminar a E aí muriçoca? Não tem como. também favorece. O que é que a gente está falando? É. Ambiente que favorece. Então, nós temos ambiente que favorece. Então, nesse caso, como a gente não tem como inibir o ambiente que favorece, aí resta-nos repelente, né? Que é o que a gente tem para fazer e tentar evitar esse tipo de ação, né? Não resolve, repelente não resolve, não. Exato. Vai de pessoa É. para pessoa também, de repelente para repelente. Tem os fatores influenciam. Então, doenças transmissíveis e não transmissíveis. Essas aqui, nem todas as doenças que ocorrem em uma comunidade são transmitidas, né? Ou passar de pessoa a pessoa. Existem também as que se transmitem desse modo. As que pega e as que não se pega. Por exemplo, catapora, pega, né? A gente sabe, catapora pega. É uma doença que pega. Se tiver em uma pessoa, passa para outra. Câncer não pega, né? É isso. Diabetes não pega. Né? Pressão alta não pega, né? Então a Mas gente a diabetes é uma coisa, tipo assim, hereditária? Vai dos genes da depende, pessoa? geralmente é hereditário. Tem a diabetes hereditária, que você não pode correr, aí você vai ter que controlar, e tem a diabetes que você adquire pelo consumo alto de açúcar, né? Então, mas a tendência é tudo genética. Tem aquelas pessoas que têm tendência a diabetes. Tem outros que vão comer açúcar, todos não tem problema nenhum, certo? Por exemplo, minha família tem tendência. Então, eu já ainda não comecei a regular, mas vou ter que regular em algum momento, né? Então, existem doenças que possuem mais de uma causa, podendo ser transmissível ou não. É o caso da hepatite, né? Que pode ser, como é uma doença, pode ser transmitida sexualmente, pelo sangue, Então, são vários fatores que podem mudar, né, essa transmissão, né? Aqui, doenças não transmissíveis. Eu coloquei algumas aqui, né? Diabetes, câncer, doenças cardíacas, respiratórias, bócio tiroidiano e doenças autoimunes. É lógico que nenhuma dessas aqui citadas são infecções parasitárias ou microbiológicas, certo? Só estamos citando doenças que não são transmissíveis. Aqui nas transmissíveis, aí nós temos hepatite, pneumonia, AIDS, gripe, Covid, catapora, tuberculose, cólera, DSTs. São transmissíveis e causados por agentes infecciosos. Né? O professor, vou fazer a pergunta para o senhor. A asma, ela não é uma doença transmitível, né? Não, a Transmissível? asma não. A asma Tá. é uma doença hereditária. Certo? Eu estava conversando com a pessoa esses dias e ela temou comigo de que a asma, se a pessoa respirar perto, passa para outra Não. pessoa. Disse que não. A asma é uma doença autoimune. Seu corpo acha que vai se defender de uma poeira, de alguma situação, ou de repente, quando você fica nervoso, ele quer reagir e não consegue. Aí gera a asma, certo? Por exemplo, quem tem rinite alérgica, né, o caso da minha filha, a rinite alérgica chega em um ponto que pode se transformar em asma. Minha filha, O meu caso. 2 anos, Meu neto, usou meus bombinha netos. de asma. Hoje, a pessoa vai, em alguns casos, quando a pessoa vai crescendo,
vai diminuindo os sintomas e aí ela já não usa mais. No caso, minha filha não usa mais, mas já usou a bombinha, certo? De aerolim, né? É hereditário. João nasceu com um pouquinho, mas não precisou usar a bombinha, né? Eu tenho sinusite. Qualquer mudança radical de temperatura, eu sinto, certo? Ela tem rinite e João deu início assim de sinusite também, mas nada grave, né? Então, aqui as parasitoses e doenças transmissíveis. Aí sim, é o que a gente vai estudar nessa disciplina, que é o fator patogênico, o agente infeccioso capaz de causar doença, né? Lembrando que os portadores assintomáticos, eles têm a doença e transmitem a doença, eles só não têm os sintomas, certo? Para não confundir, que tem gente que diz, quem tem Covid e não apresenta sintoma, não transmite. Transmite, sim, certo? Foi difícil Então, de explicar isso para o vovô, viu? Que os assintomáticos não têm sintomas, mas transmite. Ave Maria, eu quebrei minha cabeça. Tu é acabamos doido? de ver que as doenças dependem o quê? Da quantidade de agente infeccioso que entrou nele, a quantidade de tempo que ficou com esse agente, que aí vai ter sintomas mais graves, sintomas leves, ou não apresentar sintomas. Mas a contaminação, ela ocorre, certo? Porque o agente infeccioso entrou em você, certo? Então, desse modo, eu coloquei aqui alguns, né? Parasitose de transmissão indireta. Indireta quer dizer o quê? Que algum vetor leva a doença. A dengue, né? Que é o Aedes aegypti, a elefantise, que é o mosquito de Bauru, a esquistossomose, que é o mosquito palha também, a esquistossomose, que é o caramujo, as caridíase, que você pega em contato com o chão, com a terra, esse tipo de coisa. A oxiurose é a mesma coisa, a ancilostomose é a mesma coisa. E as parasitoses transmissíveis, né, diretamente, contato pessoa a pessoa. DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, gonorreia, candidíase, a escabiose, né? E, no caso, a gente conhece, né, como... Oh, meu Deus. Lepra, Não, é a sarna, sarna, isso, a sarna, não a lepra, sarna. a sarna, a micose, que é o pano que a gente tem, né, na pele, e a pediculose, que são os piolhos, né? Aqui é transmissível de pessoa a pessoa, certo? Pessoa a pessoa. Inclusive, o HPV, né, que pode se expressar em verrugas, o contato com a verruga de uma pessoa que tem verruga pode transmitir para você. Tocar na verruga, não. Mas se você toca naquela verruga e depois leva a mão na boca, você pode ser contaminado. Então, cuidado com verrugas, certo? Então, é isso. Por hoje é só. Amanhã, outra aula, certo? Vamos acelerar o processo aí, a gente terminar antes do Natal. Valeu? É 7 da noite, né? Exato. No mais, fiquem em casa e sejam felizes. Sejam felizes. Tchau. Tchau. Chamada, Tchau. Fazer a chamada. Anoto sempre. Valeu, tchau.